Namastê, mais um encontro, mais um bate-papo, mas hoje o assunto é um pouquinho mais profundo. Eu tenho recebido algumas questionamentos e perguntas sobre o bardo da morte, a passagem pela noite escura da alma, que eu já falei um pouco. Então, eu acho que nesse momento planetário, para quem está verdadeiramente num caminho, está passando por essa etapa, isso é uma etapa de evolução, e uma etapa que os budistas eles estudam sempre muito isto, porque ao desencarnar nós temos possibilidades muito lindas de evoluir durante os 49 dias, que o que eles chamam de bardo. Eu estudei bastante, eu já trabalhei com este assunto, eu já recebi iniciação de uma lama também sobre o processo da morte, então a gente vai falar um pouco sobre isso, não só pela quantidade de pessoas que estão desencarnando, mas por ser um processo evolutivo que, como o nosso processo do ser humano está muito rápido, a evolução, então a gente precisa falar disto. Mas antes, a professora quer agradecer muito, mas muito mesmo, o engajamento nesse trabalho de cura quântica online. Ele vai fazer uma grande diferença. Eu tive um sonho muito forte semana passada com um ser muito lindo, porque eu acordei muito brava comigo, porque eu como que tinha passado desapercebido uma situação que, na verdade, vou dizer para vocês que eu nem lembro o que que é, mas eu estava brava e apareceu esse ser que me disse: "Não se cobre, você trabalha muito desdobrada. Esta essa etapa de que você está se cobrando está relacionado com quem adormece e permanece no inconsciente. Fica no seu inconsciente, no inconsciente familiar e no inconsciente coletivo. Isso não faz mais parte da sua vida. Você se projeta", e aí ele me mostrou a imagem de algo que ele me disse que é o meu eu divino, que passa em muitos hospitais, muitos sonhos com as pessoas, ajudando, e e que aprende em outros níveis de consciência, porque tem diversas seres que estão no nível bom de evolução, recebendo muitas instruções, e é nessas reuniões que eu vou, ou eu vou para dar depoimento, ou eu vou para aprender, ou eu vou para ensinar. Enfim, ele me disse: "O trabalho de cura quântica tem uma importância inigualável neste momento planetário. Quanto mais pessoas se aderirem, mais rapidamente nós restauramos o curador interno da humanidade e vocês podem sair dessa situação de pandemia se autocurando. Não é uma coisa milagrosa, mas é uma coisa que vai se tornar uma grande onda. Então, eu agradeço os meus amigos que estão divulgando o trabalho. Isso não é para mim. Eu fico bastante feliz de ter sido escolhida por Sai Baba, pelos seres de Sirius, e gosto muito do que eu faço com muito amor. Nós três, Fernanda, Tassi e eu, estamos trabalhando muito para colocar isso de uma forma entendível. Tudo
é coordenado diretamente dessa equipe espiritual, do qual esse ser que estava conversando comigo me falou. Então, eu preciso das ajudas de vocês que tomam café comigo de manhã todo domingo, para divulgar o máximo que nós pudermos. Ok, então eu precisava agradecer vocês, porque foi muito rápido, dia 30 nós estaremos começando essa grande onda. Não significa que você só possa se inscrever até o dia 30, ele vai ficar aberto, ele vai ser vitalício, outras pessoas vão poder. Então, você que adquiriu, primeiro faça com você, antes de querer arrastar a família inteira para fazer os exercícios, porque senão você vai ficar tão preocupada em ajudar o outro que você esquece que você precisa ser uma célula viva dessa nova memória no planeta. Então, gratidão mesmo profunda. Eu sei da importância, e quando isso tem importância também o universo me remunera e eu fico também agradecida pela remuneração, mas isso não é o que mais importa. Nenhum momento em minha vida isso da parte financeira e da abundância eu não tenho nenhuma preocupação. Desde que eu comecei a minha caminhada, eu faço sempre o meu melhor e o universo me recompensa com lindos amigos como vocês, me recompensa com auxiliares maravilhosos como a Tassiane, Fernanda também está dentro aqui com tudo, isso eu não poderia fazer sozinha, com esse campo de energia ao qual nós três estaremos dando suporte, fazendo atendimento. Então, vamos ao nosso assunto do domingo. Existe o livro tibetano dos mortos do Tibete, existe o livro dos mortos do Egito antigo, né? Eu não li o do Egito, eu li uma versão que explica o livro tibetano dos mortos, porque ele é muito complexo, e fui fazer as devidas iniciações com essa lama, eu não sei o nome dela, ela é a esposa daquele Tuku Rinpoche do Rio Grande do Sul, que já faleceu, né? Inclusive ele faleceu do sábado para o domingo dando uma formação, porque ele teria um médico na terça-feira e ele estava com um problema cardíaco, com uma falha no coração. E ele sabia que se ele fizesse o exame, ele provavelmente sairia do hospital cheio de válvulas e ele não queria isso. Então, ele deu a aula dele, sentou durante a noite e foi embora, porque é assim que os lamas fazem. Ele escolheu desencarnar antes que o corpo dele se enchesse de pontes safenas e todas as coisas que a nossa amorosa e cuidadosa medicina nos dá. Então, não está errado para uma pessoa normal, mas ele podia escolher porque ele já praticou o suficiente. Bom, então, nesses livros, o Tibetano dos Mortos e esse outro livro, que depois a Tassi coloca o nome do livro lá no pé do coisa, se vocês quiserem olhar, não é um livro fácil também de ler, conta que se um amado familiar desencarnou, nós temos 49 dias para verdadeiramente mandar orações, força, confiança, para ele ultrapassar o bardo da morte. E o que é isso? Bom, eles treinam para quando eles chegam na frente de um grande foco de luz, eles não fecharem os olhos. E é por isso que você não vê os monges tibetanos de óculos escuros. Essa é uma primeira coisa.
A sensibilidade que às vezes até os olhos claros têm é muito ruim, porque a primeira oportunidade, depois que você deu o famoso 3 expiradas e você saiu, então, quando você vai, desencarnando, se alguém já observou, aquela pessoa que está moribunda e que vai desencarnar, ela vai diminuindo a capacidade respiratória dela, ela vai diminuindo a capacidade respiratória, até que chega um momento que ela faz e vai embora. Por isso que muitos ficam com os olhos regalados. Ela sai e vai, ela deixa o corpo. É as últimas três respiradas. Tem também antes dessas 3 respiradas, quando o cara está muito mal e que ele dá uma melhorada muito grande. Ele dá uma melhorada para ele ter força e sair, tá. Então, essas 3 respiradas, a primeira coisa que aparece quando o espírito dele solta o corpo, ele precisa se soltar do ectoplasma dele, por isso que a pessoa que está doente vai enfraquecendo o corpo, porque ela vai desencarnar e ela precisa soltar-se do ectoplasma. Uma pessoa que morre em acidente é muito mais fácil ficar aprisionada no corpo do que uma pessoa que já está debilitada. Ela vai. Quando ela vai, abre um grande foco de luz, como se fosse um flash fotográfico da Globo, que tem ou de uma TV, que tem uma forte luz e faz tchau. Se você fechar os olhos naquela hora, você já perdeu a primeira possibilidade de iluminação e de sair instantaneamente da roda samsárica. Professora, que é esta roda samsárica? É este coletivo em volta da Terra que nos aprisiona, ok? Então, quando a gente foi conduzida pelos amparadores para um hospital espírita, foi conduzida para aqueles jardins floridinhos, lindos, maravilhosos, onde todos são felizes, ou foi conduzido para o espaço que a Igreja Católica chama de céu ou de inferno, isso ainda é dentro da roda samsárica. Para que você saia correndo e possa continuar evoluindo bem acelerado, você tem que ficar olhando para aquela luz e se jogar dentro daquela luz. Primeira coisa que faz, até mesmo se a Tassiane desligar a luz agora e ligar, eu vou fazer assim. Já perdi o segundo que o primeiro portal estava aberto. E aí começa a passagem pelo bardo. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse bardo são monstros, eles chamam Budas irados, são seres que nos amedrontam. E eles vêm para cima com uma cara horrorosa, uns olhos vermelhos. É os demônios, os velhos do saco e tudo que nos assustaram a vida inteira. Se é feio, eu tenho pavor. Eu só gosto de coisas bonitinhas e floridinhas. Se ferrou, porque o primeiro bardo que você tem que passar são as coisas feias. São pessoas em pedaço pedindo socorro, são umbrais, são coisas muito feias. E se você lembrar desse mantra, anota aí, tudo criação da minha mente, nada disso existe. Aí você vê o cara vindo para a tua direção, em cima de você, e você lembra, nada disso existe, tudo criação da minha mente, nada disso existe. E eu volto para o centro, e esta
este monstro deixa de existir. Eles treinam, eles nos ensinam a treinar o tempo inteiro esse mantra na hora de qualquer desafio feio e monstruoso, ou seja, que eu tenho aversão. Ufa, você passou, lembrou desse mantra que a professora está ensinando agora e que tem que treinar o tempo inteiro, porque na hora que o parasimpático está a mil, a gente não lembra. Então, toda enrascada, toda situação mais difícil, você lembra. Nada disso existe, tudo criação da minha mente. Aí eu passo. Aí eu passo e o outro, para mim e para grande parte, é o mais desafiador. Aí no outro você vai encontrar Jesus, Maria, anjos, arcanjos, fadas, Heloíns, todos lá. E você, a primeira coisa, porque você passou e já passou com aquele pânico todo do primeiro portal do bardo. Então, o que você vai fazer se ver aquele grande amigo Jesus, Sai Baba, aquela turma toda que você ama? Ah, vai se ajoelhar e fala: por favor, me ajude, me salve, me tire daqui. Já é a terceira possibilidade de iluminar. Nada disso existe, tudo criação da mente. Somos todos um. Nada disso existe, tudo criação da mente. E aí, isso também deixa de existir. E aí o que você está fazendo nessa passagem? Você está desligando coisas que você era apegado e que você era aversivo. Aí você continua e vai passar por uma etapa que são frequências de cores. Cores lindas, maravilhosas, e você não pode nem se apegar e nem ficar aversiva, porque se você achar um vermelho brilhante vindo na sua direção, você vai pensar em quem? Vermelho é cor do... esse mesmo. Então, também não se deslumbre. Essa é a grande dificuldade, porque a gente está acostumado, principalmente brasileiro, e falar: Deus me livre isso! Meu Deus, que maravilhoso! Quero para mim. Pronto, já rodou, já está lá ou nos umbrais, ou nos campos de florzinha. Então, até que chega uma parte, depois você vai passar por um campo de geometria, se eu não me engano, tá? Eu já estou meio esquecidinha disso, e depois você vai passar aonde você vai rever toda a sua história. Só aí você vai rever toda a sua história. Então, as pessoas que entram em coma profunda e que revêem a história, elas de alguma forma elas passaram e não conseguiram nada, então é a última tentativa. Bom, isso os nossos amados familiares, todos que estão desencarnando assim. E como eles estão desencarnando sem a presença da família, eles se sentem abandonados, fica mais difícil ainda. Então você pode colocar um campo de energia, você pode fazer oração, você pode ir numa igreja acender uma vela para esse ser, não acenda na sua casa, uma vela dedicada a quem desencarnou, talvez você não dê conta, né? Põe um nome num centro espírita para o centro espírita ajudar. Não é fácil você ajudar um desencarnado. Envia muito amor, envia confiança, envia um reiki situação para que ele possa passar. Vê que a professora ficou pensando, o reiki não seria a coisa idealizada para te enviar para aquele ser que está passando, mas
a situação para que ele tenha força, confiança, que ele consiga lembrar e você emana para ele: "Nada disso existe, tudo criação da mente", você vai ultrapassar e vai encontrar a sua nova forma de vida, alguma coisa desse jeito vai ajudar. Bom, esse é o nosso final. De todos aqueles que nasceram, todos terão que passar. Um outro ensinamento importante, que não é o que está acontecendo hoje, porque a gente não pode acompanhar aqueles que estão morrendo, é nunca ponha a mão na pessoa que está desencarnando nos pés dela. Não tente segurá-la. Você pode colocar a mão no alto da cabeça, fazendo um carinho, eu estou aqui, tenha confiança. Não se deve nem dar a mão, porque aonde estiver a consciência dessa pessoa, é por um portal do corpo, que existem 9 portais, isso eu não vou falar aqui no domingo, que a pessoa vai sair. Então, é mais propício para ela sair por onde você está fazendo carinho, sair pelo chácara da coroa. Quando você vê que ela deu a respirada, os monges budistas ainda bate aqui para ela sair por aqui. Em vez de gritar para a enfermeira trazer o choque e bater no coração, que ela vai encarnar de novo aqui no planeta, você dá outra possibilidade para ela sair pelo chakra da coroa, para ela poder seguir um processo evolutivo mais alto do que ela tinha naquele momento. Mas me parece, pelo que as pessoas estão falando, que também está acontecendo, e eu passei por isso, e foi por isso que eu fui estudar, eu passei num período meu em, acho que 98, 1998, 99 por aí, não é, foi antes de 2000. Eu passei por essa experiência, de descer para dentro da terra e sentir todos os monstros, e a entidade, o ser que estava me ajudando dizia: "Você tem um amor muito grande por Jesus, conecte-se no coração de Jesus, porque nós vamos descer agora para uma grande experiência e tudo vai depender de você". E eu desci muito e tinha pedaço de pessoas, coisas, acidentes, cabeças cortadas, sangue, depois monstros e seres muito bralinos, guardiões dos umbrais, que agora eu sei que são guardiões dos umbrais, naquela época eu não sabia, e eu tinha que estar absolutamente centrado, sem ter apego ou aversões. Foi dos mais fortes aprendizados que eu tive em relação a esse processo budista. Não tem apegos, não tem aversões. E quando eu passei, depois eu voltei, eu parecia que eu estava dentro de um cilindro, um elevador que descia a terra dentro, uma coisa bem forte. E eu voltei. Quando eu voltei, ele falou: "Agora nós vamos subir e você vai ter o mesmo centramento". Então, também apareceu anjos, arcanjos, Jesus, tudo lindo, maravilhoso, e eu não podia fazer: "Ai, como eu amo vocês!". Não, não podia manifestar nada. E aí eu subi, subi, subi e desci. Mais tarde, eu fui orientada a ler o livro do a explicação essa do livro tibetano dos mortos, e entendi que aquela experiência foi uma experiência muito importante e que era a noite escura da alma, de integrar todas as polaridades aversivas. E algumas pessoas têm me perguntado, porque dizem assim: "Professora, eu passei por uma experiência muito louca, que eu não entendi nada, e eu estava chorando quando eu ouvi: 'Pergunta para a professora Isabel'". Então, provavelmente,
nesse segundo ano de pandemia. As pessoas que estão conseguindo chegar a um patamar X de evolução estão passando por isso. E foi por isso que eu trouxe. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas esse não é um assunto que as pessoas querem falar, mas é um assunto muito importante, porque se você estiver passando, como vou ajudar um grande amor da minha vida que desencarnou? Chorando não vai ser. Você pode chorar a sua dor, mas você precisa ajudá-lo a passar com confiança, para que ele possa sair desses 49 dias tendo dado um salto de evolução. Mas se você fica só desesperado, o que vai ser da minha vida? A gente sabe que nasceu, vai morrer. Eu não sei se vai morrer com 1 ano de idade, 10, 20, 30 ou 90. E com 90 tem gente me botando as pessoas na pirâmide, pelo amor de Deus, reza que a minha vozinha tem 90 anos, 95 anos e ela não pode morrer. Puxa vida, que egoísmo, quase que eu digo um palavrão aqui. Então, porque com 95 anos, num caos desse que está aqui, que a pessoa não pode nem sair com o nariz na porta, e eu não quero permitir que a minha vozinha morra, isso chama-se o quê, gente? Eu estou só olhando para o meu nariz e para a necessidade. Eu envolvo essa avó em todo o meu amor. Eu dou permissão para essa avó seguir ou ficar. Eu faço a minha parte sem esse desespero. O desespero pode atrair o outro resultado que eu não quero. Então, cada um está passando, cada um nessa história de pandemia já trouxe esse contrato assinado. Vamos se acalmar, vamos acolher, vamos aquecer nosso coração com fé e confiança. E se com fé e confiança Deus quiser que a minha avózinha, o meu pai, a minha mãe, ou quem seja da minha família se vá, tudo certo. E eu fiquei ainda nessa pandemia, nossa senhora. Então, vamos pensar de uma forma madura, vamos atravessar essa noite escura da alma com consciência. Vamos aprender, porque quanto mais rápido nós aprendermos, quanto mais rápido nós trouxermos o curador interno para dentro de nós vamos conseguir passar por isso. Aqueles que estão com muito medo, aqueles que continuam acreditando que só aquela famosa água no braço é que vai resolver a situação, é uma pena. Mas tudo bem. Eu já disse para vocês qual é a minha decisão, vocês já sabem qual é a minha decisão. Eu sempre que estou no final da fila, eu dou licença para outro, até que eu sinta que preciso fazer isso por orientação espiritual. Se isso acontecer, pode ter certeza absoluta que eu farei e que ela nem vai fazer qualquer modificação no meu campo de energia. Então, quando vocês estiverem passando por essa morte do ego, por essa noite escura da alma, porque quer que a gente chame esse processo de evolução para que eu saia de uma extremidade e saia da outra extremidade e fique no centro com equilíbrio, porque são raros os seres que estão nesse centro, é necessário passar por algumas experiências internas. E eu resolvi vir aqui conversar com vocês, porque assim que vocês passam, nada disso existe, tudo criação da minha mente. Então,
se eu estou desesperada, apegada, querendo que aquele namorado lindo que eu arrumei permaneça eternamente comigo, nada disso existe. Tudo criação da mente. Ele vai ter mais chance de permanecer do que o meu desespero empurrá-lo para fora, porque é assim que funciona. Então, eu aprendo a viver o agora da forma que está, sem querer que ele seja diferente, porque nada disso existe, tudo criação da minha mente. Então, não queira desesperadamente arrumar um emprego, porque esse emprego pode aparecer distorcido. Abra-se para que o universo possa surpreender você. Abra-se para que o universo possa trazer um bebê numa gravidez, se você quer isso. Não entre nesse poder mental que cria e às vezes, depois de um mês, você olha para aquilo que você criou e você vê a confusão que você está, e aí você não quer mais, e se for um filho não dá para fazer outra coisa? Então vamos prestar atenção e vamos vivendo com o que há. Eu estava lá fazendo as cortinas da pousada, da geodésica, para concluir, era a última coisa que faltava, e ontem a minha máquina resolveu me desafiar. Ela quebrou 4 agulhas, porque o tecido era um tecido para ficar o som mais concentrado, e eu comecei a lembrar de tudo isso que eu tinha que falar com vocês, e eu falei: "Tudo bem, eu te acolho com todo o amor", e a máquina ela costurava um pouco quando eu dizia que eu acolho ela com todo o amor, e daqui a pouco ela começava a fazer o mesmo defeito, eu tirava a linha, botava a linha. Eu estava num estado, assim, iluminadíssimo. Eu cheguei à conclusão que algo estava acontecendo naquele dia de ontem que me deixou, porque normalmente a professora é um estopim curto e já tinha comprado outra máquina e já tinha jogado aquela na lata do lixo, porque a coitadinha faz muito tempo que eu tenho ela, e de vez em quando eu lembro que eu já fui costureira e eu estava lá, e eu passei o dia inteiro fazendo só uma parte da cortina, porque não dava certo, e eu respirava, tomava minha aguinha com minhas gotas, ia de novo. Eu falei: "Eu não vou desistir, eu vou terminar, hoje eu vou concluir isso". Eu concluí bastante cansada, porque a máquina realmente me fez estar um tempo umas 5 vezes maior do que seria necessário, porque eu tinha que costurar bem devagarinho. Imagina a professora fazendo a máquina andar bem devagarinho, quase surreal. Então, mas é isso, assim, eu só tenho aquela máquina, nesse momento eu me dispus a fazer isso, eu vou fazer, porque isso é só testes, testes para ver como você sai disso. Você sai, Isabel, comprando outra máquina que vai usar uma vez na vida, uma vez no ano? Ou você aguarda, manda arrumar? É tudo testes. Quando a gente consegue conter este ego selvagem dentro de nós e ele já não existe mais, e quem comanda é o eu divino, porque talvez eu precisasse passar aquele dia lá, dedicando ao Espaço Florescer, que está fechado já há quase um mês, porque a gente está marcando mais espaçados programas. Então, tá lá. Mas a cortina saiu e tudo deu certo, porque nada disso existe, é tudo criação da nossa mente. Quem mandou eu inventar uma máquina estragada naquele momento? E não compreender que aquele momento era só para eu ficar lá,
na pousada, dedicando esse campo de energia. Então, meninos, estamos na onda encantada da Terra, uma onda que sempre é bem forte. Essa noite aqui deu vendavais enormes e choveu muito. Graças a Deus a proteção é grande, mas foi muita chuva. E a onda da Terra sempre é a onda onde deu os grandes tsunamis, aonde a Kundalini da Terra se move. Então vamos ficar atentos para que a gente... Hoje é dia da tormenta, porque eu estou no sábado gravando para vocês, né? Então, vamos deixar esse tsunami passar e se manter no centro dele, no olho do furacão, ok? E o livro vai estar lá, o nome dele, para que vocês olhem, mas o importante é, temos 49 dias para dedicar força e confiança para aqueles que já se foram e se vão, para que eles possam passar por esse bardo, ok? E gratidão, gratidão por vocês estar junto comigo, gratidão pelo Cura Quântica, gratidão pela vida que me fez dar esse sentido e poder estar aqui com vocês. Beijos.